Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria estar com você nesta manhã aqui, neste dia inteiro, intenso, na tua presença e junto com você poder evangelizar. Olha, saiba que você dando vários likes nesses vídeos que estão postando aqui no canal Fábio Pereira, vai ser alcançado um número que a gente não tem ideia de pessoas vão ser alcançadas. Sabe por quê? Porque o YouTube, ele entende que quanto mais relevante for o vídeo, mais ele deve ser propagado. Então, quanto mais likes, mais comentários, mais de você convidar seus amigos para assinarem o canal, mais nós chegaremos aos lares que estão necessitados de fazer a experiência nesse retiro espiritual. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje vamos tratar nosso tema de que modo Cristo sofreu todos os sofrimentos? É a pergunta para a nossa meditação de hoje, dessa nosso exercício espiritual, o nosso retiro espiritual da Quaresma. De qual modo Cristo sofreu todos os sofrimentos? Imagine aí que no sofrimento de Cristo está o meu e o seu sofrimento. Imagine quais sofrimentos Jesus ele em si traz. Sofrimento de toda a humanidade. O nosso sofrimento, claro, né? Seu e meu, nosso sofrimento. Então, nós vamos meditando nessas graças que são derramadas sobre a nossa vida através do sofrimento. O sofrimento que muitas vezes nós não entendemos e não queremos na nossa vida, na verdade. Nós não queremos sofrer. Mas o sofrimento vem, acontece. Agora, como é que nós damos sentido ao sofrimento? É preciso dar sentido ao sofrimento. Então, nessa terça-feira depois da Quaresma, aliás, o primeiro domingo da Quaresma, vamos tratar sobre os sofrimentos humanos que podem ser considerados em uma dupla luz, ou a dupla luz. Primeiro, quanto à espécie. Então, não devia Cristo sofrer todos os sofrimentos, pois muitas espécies de sofrimentos são contrários entre si, tal a combustão do fogo e a submersão da água. Mas agora tratamos dos sofrimentos de proveniência extrínseca, pois os sofrimentos procedentes de causas externas, como as doenças do corpo, não deviam eles sofrê-los, como dissemos, mas quanto ao gênero sofreu todos os sentimentos humanos, o que é susceptível à tríplice consideração. Então, o sofrimento humano, ele pode ser considerado uma dupla luz. Uma dupla luz, seja como espécie, um acontecimento, algo bem concreto na nossa vida. Então vamos ver aqui algumas considerações, exatamente 3 considerações. Primeira, quanto aos homens que lhe causaram sofrimentos, diz Santo Tomás, pois certos sofrimentos lhe foram infligidos pelos gentios e pelos judeus, por homens e por mulheres, como o mostram as criaturas acusadoras de Pedro. Também recebeu sofrimentos de príncipes e de seus ministros e do populacho, conforme escrito está no Salmo 2, versículo 1, que diz assim: por que razão se embraveceram as nações e os povos meditaram coisas vãs? Os reis da terra se sublevaram e os príncipes e
os príncipes se coligaram contra o Senhor e seu Cristo. Sofreu também de seu discípulo, conhecido como Judas, que o traía, e de Pedro, que o negou. Então, que dor intensa foi esta que Jesus sentiu? Primeiro, por ser traído por Judas, um dos que ele escolheu, um daqueles que era o cuidador da bolsa dos discípulos, daquela bolsa comum, mas que traiu Jesus com um beijo por causa de algumas moedas de prata. Depois, nós lembramos aqui a traição de Pedro. Oh, alguém possa pensar, ele traiu? Óbvio que traiu. Pedro, sendo questionado pela mulher, dizendo que ele é um dos discípulos de Jesus, apenas disse, ele sendo discípulo de Jesus, apenas disse que faria algo melhor, e esse algo melhor é uma luta interior travada dentro dele, né? Ou seja, Judas traiu, mas Pedro traiu de uma forma dolorosa, porque ele sabia quem ele estava traindo. Não estava traindo qualquer pessoa, mas o seu mestre, o seu Senhor. Segundo ponto é que o mesmo se conclui relativamente àquilo que se o homem pode sofrer. Assim, sofreu nos seus amigos, que o abandonaram na sua reputação, pelas blasfêmias contra ele proferidas, na sua honra e glória, pelas irrisões e cotumélias contra ela assacadas, nos bens, quando das suas próprias vestes foi espoliado a alma pela tristeza e pelo tédio e pelo temor, o corpo pelos ferimentos e sofrimentos. Então, o corpo de Cristo vem sido afetado pelas dores, sofrimentos humanos gerados por causa do desamor, da tristeza que invadiu o coração do homem, da intemperança, pelos ferimentos e flagelos que o atingiram. Então, o terceiro tópico é: podemos considerá-lo relativamente aos membros do corpo? Assim, Cristo sofreu na cabeça a coroa pungente de espinhos, nas mãos e nos pés a pregação dos cravos, na face, bofetadas e cuspe, e em todo o corpo flagelações, sofreu também em todos os sentidos do corpo, no tato, quando flagelo e pregado com cravos, no gosto, quando lhe deram bebida fiel e prudente. É isso que nós precisamos meditar, aprofundar cada vez mais. Os flagelos pregados nos cravos, no gosto, quando lhe deram beber o fel, o vinagre, no olfato, quando suspenso no patíbulo, num lugar fétido, pelas cadáveres dos que supliciados, chamado Calvário, no ouvido ferido pelas vociferações dos que o blasfemam e faziam dele irrisões, na vista ao ver sua mãe
e o imperador a quem amava chorando. Então, esse choro de Jesus, neste choro, exatamente nesse choro de Jesus, estão as nossas dores, as nossas fragilidades, os nossos medos. É algo, assim, impressionante contemplar Jesus crucificado. Amarrar nossa vida ao pé da cruz para que dela alcancemos a plenitude. Deus quer nos dar uma vida santa. Jesus nos garante o caminho para a santidade. Quanto à suficiência, um sofrimento mínimo de Cristo bastava para remir o gênero humano de todos os pecados. Um simples sofrimento, um mínimo sofrimento de Cristo é capaz de gerar isso. Mas quanto à conveniência, foi suficiente que sofresse todos os gêneros da humanidade. Então, amados, Jesus, ele entende cada um de nós. Jesus entende a nossa realidade. Jesus conhece a nossa realidade. Não tem por que a gente ficar ainda fugindo, procurando aquilo que nós não vamos encontrar, ou aquele que nós não vamos encontrar. É preciso renovar a nossa fé no ressuscitado que passou pela cruz. É preciso renovar a nossa fé e também, diante das dificuldades e necessidades, acolher Jesus como ele é. Homem santo, justo, amoroso. Nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, precisamos mergulhar intensamente nesse Deus que é amor. Deus que concede a cada um de nós o desejo ardente de rezar. A oração nos ensina a amar e perdoar. Claro que sabendo das nossas feridas e que estas formas, melhor dizendo, de tudo para não perdoarmos, o Senhor vive em nosso meio, caminhando conosco a todo instante, porque Ele deu a nossa vida, Ele nos deu vida, é vida profunda, de profunda oração, de profunda intimidade. Ele nos deu o dom da vida. Por isso, vivendo os preceitos evangélicos, irmãos caríssimos, não são outra coisa que não sejam. Então, precisamos entender cada vez mais o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer nos dar vida e abundância. A oração agradável e querida por Deus é que rezemos com suas próprias palavras, fazendo subir aos céus ouvidos e oração de Cristo. Reconheçamos, sim, ser necessitados desta graça de Deus. Mergulhemos intensamente nesse amor infinito de Deus, queridos, porque Deus quer que nós sejamos, melhor dizendo, verdadeiros, santos, justos na presença dEle. Ele não quer que nós nos percamos. Que Deus te abençoe. Eu não posso esquecer nosso estudo bíblico de hoje. Atenção! Nosso estudo bíblico de hoje está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15. Mateus, capítulo 6, 27 e 15. Ou seja, 17. Mateus 6, de 7 a 15. Estou errando aqui, desculpem. Pois é, gente, façamos nosso estudo bíblico de hoje. Mergulhemos na palavra de Deus, mergulhemos neste amor intenso de Deus por cada um de nós. Deus te ama e nos quer amar cada dia mais, plenamente na sua presença. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Shalom.